Bom dia, boa tarde ou boa noite, de acordo com o horário que você estiver assistindo esse vídeo. Meu nome é Maurício, sou mais conhecido como Sagui, sou artista plástico aqui em Rio das Ostras. Fui beneficiado através de um grupo que eu tenho, chama Bartelier, que eu criei e ajudei a criar. E com isso eu estou apresentando esse vídeo como a contrapartida que é prevista pela Lei Aldir Blanc. Através da Lei Aldir Blanc, o nosso grupo adquiriu algumas tablets, sim, que é o que eu vou estar usando agora, por exemplo, para poder dar essa aula, fazer essa demonstração. A outra está com outro membro do grupo. Vocês vão assistir alguns outros vídeos do mesmo grupo, né, do Bartelier, onde tem outros artistas plásticos. Nem todos são atuantes e profissionais da arte, alguns são artistas amadores, são apaixonados por arte, e eles vão estar fazendo a sua contribuição aqui, a sua contrapartida também com outros vídeos. Alguns, inclusive, acho que vão estar abordando esse tema da arte digital. E eu vou estar apresentando uma aula usando esse equipamento. Nós adquirimos também outros equipamentos, né, que igual essas, adquirimos assim, são cavaletes de mesa, né, porque o Bartelier é um grupo que eu criei com a ideia, que eu chamo uma ideia jocosa, de que se as pessoas não estão indo aos ateliês, então que não estão saindo dos bares para ir para os ateliês, então o ateliê vai ao bar, e aí virou Bartelier. Foi essa a ideia, daí que veio o nome, e o grupo hoje já conta já com vários outros artistas. A ideia é fazer uma certa atração, ajudar a divulgar o nome dos artistas e, obviamente, divulgar suas artes, e também a possibilidade de comercializar as artes, né? No meu caso, a lei me beneficiou, permitindo que eu pudesse, por exemplo, dar aulas online, e com isso manter alguma renda, né, mesmo durante esse período da pandemia. Então, essa é a minha introdução, né, sobre como eu fui beneficiado pela lei, e aqui o motivo da minha contrapartida. Aqui vou dar algumas palavrinhas iniciais, é coisa que eu não ensaiei, então vocês me desculpem pela informalidade, mas eu vou ensinar algumas coisas sobre desenho. Obviamente que o tempo é limitado, então não dá para eu aprofundar muito no assunto, e se vocês desejarem aprofundar, eu vou estar dando algumas informações no vídeo sobre como vocês podem continuar o estudo independente, né, e se aprofundarem no estudo, caso vocês se interessem pelo desenho. O meu princípio, para quem é meu aluno, já conhece bem, eu digo sempre que eu aprendi muita coisa com um livro chamado Desenhando com o Lado Direito do Cérebro, e com isso, eu não acredito no dom do desenho. Eu acredito que qualquer pessoa, que é claro que existem limitações, né? Por exemplo, uma pessoa cega não pode desenhar, mas mesmo pessoas com deficiências, né? Às vezes gente que perdeu ou nasceu sem braço, né? Pode pintar ou desenhar com os pés, com as mãos, né? Aqui mesmo em Rio das Ostras, através da Flick, da qual eu já participei também, eu já tive a satisfação de presenciar um artista de boca fazendo quadro. Então, isso prova que até pessoas com deficiência, onde há uma limitação motora, né, de coordenação motora, ela ainda pode criar obras de arte, né, pode fazer obras interessantes, pode desenhar, inclusive com bastante realismo, tá? Então, não deixem a história do dom impedir que vocês possam realizar uma tarefa tão satisfatória, interessante e, eu acho, produtiva, como o desenho, né? Então, se você nunca experimentou desenhar, de repente é hora para você poder se arriscar, né? Mas vai precisar um pouquinho a sua mente aberta
para novos conceitos, porque as pessoas às vezes acreditam muito nessa história do dom, né? Pode até existir o dom, ok? Eu até acredito que algumas pessoas têm um dom, mas mesmo quem não tem um dom pode aprender a desenhar ainda assim. Então, essa primeira dica é esse livro, tá? Chama da Beth Edwards, chama Desenhando com o Lado Direito do Cérebro. É um livro muito bom para quem acredita nessa história do dom, ou quer não mais acreditar nessa história do dom e deseja aprender a desenhar. É um livro muito bom, mas que, se você quiser depois aprofundar no desenho, você vai ter que entrar em contato com outros livros e outros métodos também. Tá? Mas eu vou iniciar com esse método, até porque o outro exercício que eu vou passar já vai abordar um pouco mais de conhecimento, mas quem for iniciante também vai poder fazer um pouquinho. Porém, em algumas coisas, talvez, em alguns assuntos, fique um pouco boiando, então vai precisar de estudar um pouquinho antes, ou pelo menos fazer uma pesquisa na internet para se situar em relação ao assunto, ok? O assunto vai ser como desenhar perspectiva, no caso, sem usar aqueles pontos de fuga e toda aquela teoria, né? Isso vai ser um vídeo que eu vou fazer para quem tem um pouquinho mais avançado, mas igual eu falei, quem for muito iniciante também acredito que vai conseguir acompanhar. Mas antes dele eu vou passar um vídeo bem curto, onde eu vou mostrar o princípio que eu uso nas minhas aulas de como ensinar, como você pode aprender a desenhar, mesmo que você acredite que não saiba desenhar. Mas, novamente, só cuidado porque é um pouquinho diferente, então tem que ter a mente aberta. Então, sem mais delonga, vamos começar aqui com o desenho. Então, eu vou abrir aqui o programa. Tem que aguardar um pouquinho, que eu primeiro vou abrir aqui o programa e tudo para fazer a apresentação na tela. O que vocês estão assistindo é uma amostra de como eu dou aula mesmo, né? As aulas online que eu tenho dado têm sido assim, onde eu faço tudo online e, no caso, eu gravo essas aulas, né? Eu estou gravando essas aulas para poder compartilhar aqui com vocês, né? Então, deixa eu só preparar um desenho. E aí eu vou mostrar até para vocês como que vocês podem fazer para buscar. Então, vou dar como que eu faço para buscar algumas imagens na internet, né? Eu não vou poder disponibilizar essa imagem aqui para vocês, mas vocês vão poder acessar a internet, buscar uma imagem igual essa que eu vou pegar, ou uma semelhante. Eu vou dar algumas orientações, não preciso usar exatamente essa imagem. Eu aconselho usar, mas não preciso usar. E com essa imagem que a gente vai fazer o desenho. Bom, talvez vocês vão se assustar um pouquinho, porque a gente vai desenhar isso de cabeça para baixo. E aí, igual eu falei, o desenho de cabeça para baixo, para quem quiser mais explicação e o porquê, desenho de cabeça para baixo. Existe um motivo, só que eu não vou poder explicar todo ele aqui, vou explicar ele em termos gerais. Se vocês quiserem aprofundar, igual eu falei, comprem o livro Desenhando com o Lado Direito do Cérebro, tá? Para fazer essa aula. Eu vou usar uma imagem que é usada no próprio livro. Então, deixa eu apresentar aqui
o navegador da internet, vou fechar minha câmera. Acho que eu posso antes fazer a apresentação, né. Eu apanho um pouquinho das tá aqui, apresentação, uma janela. Então, eu entrei na internet e escrevi assim, ó, desenho de cabeça para baixo, né. Aí obviamente que surgiram muitas coisas aqui, né. Inclusive, quando a gente vai buscar desenho assim, né, eu estou aqui cuidando para que seja um royalty free, né, ou seja, que sejam imagens que eu possa utilizar. E aí, essas imagens aqui, ó, essa daqui surgiu. Essa imagem, ela é exatamente o a imagem que é usada para no livro Desenhando com o Lado Direito do Cérebro. Aqui caiu num outro, blog, né, mas aqui está essa imagem. E essa imagem é a imagem que a Beth Edwards, autora do livro Desenhando com o Lado Direito do Cérebro, aconselha. Então eu vou salvar essa imagem aqui. E a gente vai usar esta imagem e eu vou desenhar ela do início ao fim, talvez não ao fim, mas pelo menos uma boa parte do desenho eu vou fazer, talvez o resto vocês vão ter que fazer, e vou dar muitas informações a respeito. O vídeo pode ser um pouquinho cansativo em relação ao número de informação que eu vou dar, mas infelizmente eu não tenho outra maneira. Então tá aqui Lei Aldir Blanc. Deixa eu colocar aqui nessa pasta, tá aqui traço invertido. Bom, antes de mais nada, eh, esse desenho é um desenho que foi feito pelo pintor, pelo famoso pintor Picasso, né, e a Beth Edwards usou agora espera aí, deixa eu parar a apresentação. Ela usou esse desenho e eu agora vou apresentar a tela um momentinho, do programa. E ela apresentou ele usou esse desenho para fazer esse exercício. Então deixa eu adicionar a imagem aqui e aí eu continuo falando. Às vezes eu me confundo mexendo em tanta coisa e falando ao mesmo tempo, é um pouco difícil. Como eu falei, gente, vocês me desculpem a não tinha a falta de formalidade, mas como eu falei, isso aqui é mais ou menos como eu dou aula, né. Então está aqui a imagem. Essa imagem, posso até inverter ela aqui, né, é um desenho que foi feito pelo Picasso, de um outro pintor, ixi, agora me esqueci o nome dele. Depois talvez me volte a ocorrer. Mas enfim, é um pintor pintando outro pintor, né. E por que que a gente vai usar essa imagem? Bom, tem alguns motivos aqui, que são obrigatórios, né. Você pode usar outra imagem? Pode. Desde que você use imagens que sejam só de linhas. Observe que isso daqui é só de linhas. Ah, tudo bem, tem uns pontinhos aqui e tudo, né, mas em geral ela é só de linhas. O que eu estou dizendo é, ela não está pintada, ela não tem luz e sombra, ela não tem,
Bom, você pode até ter um monte de detalhezinho, de risquinho, mas não é muito bom não. O ideal é que seja um desenho mais só assim, ó, com linhas, tá? Pode ser um desenho de uma pessoa, pode ser desenho de planta, de bicho, pode ser desenho animado, pode ser o Mickey, a Mônica, qualquer um assim, mas de preferência que seja assim, preto e branco e só de linhas, tá? Isso vai facilitar. A outra coisa é, por que que a gente vira de cabeça para baixo? Bom, o motivo está no seguinte, as pessoas acham que quando a gente desenha, a gente tem que prestar atenção naquilo que a gente está desenhando. Se isso daqui é uma pessoa, se isso daqui é uma planta, se isso daqui enfim, o que o desenho representa. Então as pessoas estão muito preocupadas, às vezes, com o que representa, com a representatividade do desenho. Ou seja, isso aqui é um homem sentado numa cadeira. Eu brinco muito com meus alunos e digo assim, isso daqui é um homem sentado numa cadeira, então diz oi para ele. E se você falar oi, ele não vai responder. Então, na verdade, isso não é um homem sentado na cadeira. É um desenho de um homem sentado na cadeira. E aí eu faço a outra pergunta: e o que é um desenho? Um desenho, se você for pensar de uma maneira bem simples, é um amontoado de linhas, né? Então aqui você tem uma linha, aqui você tem outra linha, aqui você tem outra, aqui você tem outra linha. E essas linhas é o que vão formando o desenho. Até no rosto dele, se você for ver, são linhas. Né? Agora, o que, que acontece? Se o desenho está de cabeça para cima, opa, a gente passa a não preocupar daquilo ali apenas como linhas. E a gente passa a preocupar, por exemplo, se eu mostrasse esse desenho só assim, ó, você nunca diria que eu estaria que aqui vai surgir o desenho de um homem sentado numa cadeira, de um velho sentado numa cadeira, usando óculos, enfim. Por quê? Porque essas linhas só assim não fazem sentido ainda, elas não formaram uma imagem, quer dizer, elas até são linhas, você pode até considerar uma imagem, mas ela não tem uma imagem representativa. Ela não representa nada. Representativa. Né? Por enquanto, ela parece uma coisa abstrata. E é exatamente isso, para quem não sabe desenhar, que é o grande, vamos dizer assim, a grande chave, o grande mistério. Né? Você tem que tentar olhar para o desenho, mesmo que você enxergue um homem sentado numa cadeira, como se fosse uma coisa abstrata. Cara, mas é difícil, eu olho e eu vejo um homem. Toda vez que eu olho ali, eu vejo um homem. E aí eu brinco isso com meus alunos, eu digo que a representatividade de uma imagem é muito forte no nosso cérebro. Né? E eu posso provar isso rapidamente com um desenho que todo mundo conhece. Então, olha como que a representatividade é forte no nosso cérebro. Se eu faço uma bolinha aqui, um traço e um círculo aqui, isso aqui, assim, desse jeito, não parece absolutamente nada. Agora, se eu faço uma bolinha aqui, um traço e um círculo, imediatamente você vê um rostinho. Se eu faço as mesmas bolinhas, inverto o traço para baixo e faço o círculo, você ainda vê uma mudança de emoção com apenas 2 pontinhos, um traço e um círculo. Então você chega a ter uma reação de emoção, você fala que esse carinha aqui está feliz, e você diz que esse daqui está triste, desenhando apenas 2 pontinhos, um traço e uma bola, porque isso é o que isso aqui é, isso aqui não é um rosto. Se você vir alguma pessoa assim na sua frente, sai correndo, né?
Eu brinco bastante com essas coisas com meus alunos, tá? Então, para a gente evitar essa questão da representatividade, é que a gente faz o quê? Vira de cabeça para baixo. Desculpem essa explicação imensa e longa, mas é o único jeito que eu sei explicar isso, tá? E o motivo do ser por cabeça para baixo. Se você não se convenceu, faz o seguinte: dê um salto de fé. Tenta acreditar em mim até o final do vídeo, e aí, se não funcionar, aí você pode até me xingar. Então vamos lá. Bom, um dos jeitos que a gente pode evitar a representatividade aqui é fazendo o quê? E aqui no digital, para mim, fica mais fácil. Mas muitas vezes você também pode fazer isso no seu desenho, e eu aconselho meus alunos, às vezes, a fazer isso, é você tampar parte do seu desenho, tá? Então, como assim? Por exemplo, aqui o que eu vou fazer vai ser, eu vou apagar uma parte do meu desenho. Vou fazer uma cópia dele. Posso vir aqui, ó, com a borracha aqui. E vocês não estão vendo não, porque tem duas cópias aqui, ó, mas eu estou apagando uma metade. E já já vou explicar o porquê que eu estou fazendo isso. Eu aqui estou apagando. Se você estiver fazendo numa folha de papel, se você não tiver como desenhar digitalmente, talvez o que você queira fazer é, na hora de desenhar, usar uma outra folha de papel e tampar metade do seu desenho, assim, ó, para começar. Por quê? A gente quer evitar aquela representatividade, a gente quer ver isso daqui apenas como linhas. Na verdade, eu tinha falado de linhas, mas a gente está enxergando linhas e formas, né? Então, ó, e depois eu vou acender essa outra parte aqui e continuar o desenho, tá certo? Então, é como se eu estivesse tampando o meu desenho com uma folha de papel, ok? Então, início, eu vou começar assim, fazer o meu desenho assim. A outra coisa importante... Então, vamos aqui, eu falei que queria um monte de linhas, mas de formas também, né? Então, eu vou mostrar aqui o que eu quero dizer com formas. Olha bem, se eu for desenhar isso daqui, ó, aqui eu tenho uma forma, ó. É como se fosse... Eu brinco com meus alunos também, dizendo que eles podem imaginar que eles estão desenhando como se fossem peças de um quebra-cabeça. Então, cada peça vai se encaixar na outra peça, e ela tem um tamanho certo e uma medida certa. Então, esse é o grande segredo do desenho. Esse que, na verdade, é o grande segredo do desenho. Você desenhar as formas que você está enxergando, que eu estou aqui, ó, recortando de azul, tá vendo? Como se você estivesse desenhando peças de um quebra-cabeça, ó. Você nunca diria que isso daqui vai se transformar numa pessoa. Aqui ainda nem é uma pessoa, não dá para entender direito o que é isso daqui, né? Ainda mais que a gente está olhando de cabeça para baixo. Porém, a gente vai acabar desenhando uma pessoa, é só continuar desenhando essas formas igual elas estão aqui, nessa mesma posição. Aqui eu mostrei algumas formas, outros são apenas linhas, né? Então, por exemplo, você tem essa linha aqui, aí você tem essa, aí você tem essa linha aqui, você tem duas linhazinhas que faz tipo um V, né? Depois você tem essa linha aqui, ó, meio tortinha, tá vendo? Tem essa aqui que sobe. Então, se você for desenhando linha por linha, forma por forma, bem devagarinho, você vai chegar nesse desenho aqui que eu estou fazendo. Às vezes, o que pode ser um pouco difícil é você desenhar as coisas do tamanho certo e na posição correta. O que muitas vezes acontece é que quando a gente vai desenhar, porque aqui eu estou desenhando em cima do desenho, aí obviamente que eu estou acertando tudo, né? Mas eu estou roubando, aí não vale, né? Quando a gente for desenhar, a gente não vai desenhar aqui em cima. Opa, peraí, deixa eu voltar aqui, apagar esse azul, pronto. A gente vai desenhar aqui do lado, né? Então agora eu vou ligar a câmera um pouquinho, que eu quero mostrar como é que vocês podem fazer
para usar o lápis de vocês como uma medida. Eu aqui no computador vou medir apenas no olho mesmo, mas eu também posso, às vezes, na própria tela do computador, usar o meu lápis para medir. E eu vou mostrar para vocês como é que vocês podem usar o lápis de vocês como uma ferramenta de medição. Então, olha bem. Vou parar novamente a apresentação. Já já a gente volta. Então, olha bem. Se eu quero desenhar alguma coisa, vocês, aqui no caso, nem estou com o meu lápis. Vou pegar um lápis de verdade. Pronto. Então, por exemplo, você está com o seu lápis aqui. E às vezes você tem que medir uma distância, né? Então, ó, eu vou fazer aqui, ó, a distância, talvez aqui, ó, de um olho para outro aqui, ó, meu, ó. Então, eu posso fazer o quê, ó? Eu posso usar o meu lápis como uma medida. E como que eu faço isso? Eu uso a minha unha, aqui assim, ó, minha unha, e a pontinha do meu lápis. E agora eu posso fazer medições e fazer comparações usando o próprio lápis, né? Então, por exemplo, se eu quero ver essa distância aqui, ó, nessa distância aqui que eu estou mostrando o lápis, ó, essa é a distância entre um olho e outro. Tá vendo? Na verdade, se eu colar aqui assim, ó, eu posso usar ele para medir, ó. Então, é essa distância aqui, ó. Daqui até a pontinha do meu lápis é a distância do cantinho do meu olho até o cantinho do meu outro olho. Aí eu quero ver agora o tamanho do meu nariz. Aí eu vou pegar esse ponto aqui do nariz aqui, ó, exatamente aqui em cima, até a pontinha do meu nariz. Eu vou ver o tamanho dele. Então eu vou colocar a pontinha do lápis, ó lá, ó, aqui, e a pontinha da minha unha, e agora eu tenho a medida do tamanho do meu nariz, ó. Meu nariz tem esse tamanho aqui. Agora eu posso fazer o quê? Eu posso medir, de repente, aqui, ó, o tamanho da minha orelha. Só que aqui eu estou medindo a minha cara, né? Vocês vão fazer isso, ó, numa folha de papel. Vocês vão medir o olho aqui, ó, dela aqui, ó, por exemplo, ó. Aqui, ó. Essa aqui é a distância que eu desenhei de um olho para o outro. Aí eu vou fazer ali... Opa, cadê? Tamanho ali, ó, da boca dela, ó. Então tá na pontinha do lápis e tá aqui, né? Então eu estou medindo ali. Vocês vão fazer a mesma coisa no desenho. Quando vocês quiserem medir um ponto entre outro, vocês vão às vezes usar o lápis de vocês como se fosse esse instrumento de medição. Então vocês podem usar o próprio lápis, não precisa usar régua, não precisa usar nada. Usa o próprio lápis para isso. E muitas vezes, para marcar, eu uso a pontinha do lápis exatamente para isso. Que quando eu estou assim no papel, eu faço uma marquinha e depois eu marco outra que assim com o dedo, vou lá e faço outra marquinha. Então, muitas vezes, para marcar pontos, você pode fazer pontinhos. Eu vou demonstrar isso no vídeo, então vou fechar minha câmera aqui e a gente vai voltar para a apresentação. Então, deixa eu abrir aqui de novo o programa. Prontinho. Então, agora a gente vai voltar aqui para o desenho. Então, por exemplo, como que eu vou querer desenhar? Eu vou começar esse meu desenho deste ponto. Espera um pouquinho, deixa eu ver se eu estou compartilhando direitinho. Às vezes eu tenho que conferir aqui na tela. Está tudo certinho. Apresentando, tá certo. Ok. Então, por exemplo, então voltamos aqui. Vou pegar essa, vou usar o azul. Eu vou desenhar, vou começar o meu desenho ó, fazendo essa linha aqui e essa pequenininha linha aqui. Vou começar fazendo aquelas duas linhas ali em azul. Porque aqui eu vou desenhar em preto aqui do lado. Só que eu quero desenhar essa linha da azul, ó, tem que ter esse mesmo tamanho, né? Daqui até aqui. Então você vai usar o seu lápis e fazer essa medição. E aí você vai desenhar a sua coisa aqui. Depois você vai fazer o quê? Você quer ver a distância daqui até aqui. Aí você vai medir aqui com o seu lápis. Olha bem, eu medi aqui com o meu lápis. Aí eu vou jogar aqui, ó.
Aí agora a gente vai desenhar. Então eu vou fazer como se a gente estivesse fazendo. Então, ó, fui lá, de azul, medi com lápis. Aí agora aqui, vou fazer. O meu desenho vai ficar um pouco mais, com a linha um pouco mais fininha. Opa, ficou muito grande. É daqui até aqui, mais ou menos, né? Então eu medi com o meu lápis e fiz lá. Agora, ó, eu vou fazer, então eu fiz a primeira linha, essa linha de azul. Agora eu vou fazer essa linha daqui. Agora eu preciso fazer o quê? Ó, fazer essa medida dessa distância até aqui. Então, novamente, vocês vão pegar o seu lápis, vocês vão medir aqui primeiro, aí vão segurar assim com a unha e vão fazer uma marquinha com a ponta do seu lápis, ó, bem aqui. Depois você pode medir daqui até aqui e fazer essa outra marquinha aqui. Então, o desenho, como vocês podem ter notado, é uma atividade lenta e de muita concentração, ok? Bom, depois que eu comecei, né, vocês vão falar assim, mas e se eu quisesse começar por essa linha aqui? Ou essa linha aqui? Tudo bem, você pode começar, na verdade, por onde você quiser. Porém, eu vou sempre aconselhar muito a não desenhar linhas muito distantes uma da outra. Por onde você começar, você vai tentar fazer todas as linhas ali perto, né? Então, por exemplo, eu comecei aqui, aí eu fiz essa. Agora eu posso fazer quais? Ó, eu vou marcar aqui de azul. Posso fazer essa. Eu posso desenhar, de repente... Aí eu posso fazer, ao invés de linha, eu posso também desenhar uma forma, ó. Eu tenho aqui essa forma toda aqui de azul. Vou desligar aqui, ó, para mostrar melhor a forma, tá vendo? Então eu posso desenhar o quê? Aquilo ali, ó. Né? O que eu tinha era o quê? Esse assim, ó. Né? O que eu já desenhei até agora foram essas duas linhas, eu tenho assim. Então agora eu vou desenhar o quê? Vou desenhar aquela linha e aquela forma ali, ok? Primeiro, posso fazer, de repente, a linha. Vou pegar o preto aqui. Aí, ó, pode usar o lápis e fazer a medida daqui até aqui. E fazer duas marquinhas aqui e aqui. Aí, depois que fez a marquinha, vai lá e traz. Ok. Agora eu vou fazer o quê? Ó, vou fazer o desenho dessa forma. Quando eu vou fazer essa forma, e se eu quiser fazer marquinha? Ótimo, pode fazer marquinha. Inclusive, você pode fazer marquinha nos cantos do desenho, onde você consegue identificar alguns cantinhos. Então, por exemplo, tem esse cantinho aqui, tem esse daqui, tem esse daqui. Alguns alunos meus já perguntaram assim, caramba, professor, mas eu vou ter que desenhar sempre assim? Não, você não vai ter que desenhar sempre assim. Isso aqui é para quem não sabe desenhar mesmo e quer aprender a desenhar. Então, é o início de como a gente enxerga a forma. Daqui você, obviamente, vai evoluir. Porém, vai demorar um pouco. Desenho, igual eu falei, é uma atividade lenta. Então, pronto, ó, desenhei a outra forma ali. Professor, está um pouquinho errado. Ok, então o que vocês fazem? Se tiver um pouquinho errado, vocês podem ir lá e corrigir. Não tenham medo de corrigir. Ok? Não tem problema corrigir. E não tem problema também se a linha, eu estou fazendo até meio de propósito, deixando minha linha ficar meio trêmula, né? Às vezes eu refaço ela, tá? Eu só peço para que evite, às vezes, ficar fazendo aqueles tracinhos assim, ó, picadinho. Vai fazer uma reta? Faz a reta inteira, assim. Então, ó, já comecei, ó, desenhei agora essa outra forma, aqui. Aí agora eu fiz essa outra reta aqui, vocês estão vendo? Bom, agora eu posso... Ih, caramba, agora começa a ficar até confuso. Então, cuidado nesse ponto, porque muitas vezes a gente começa a se confundir. Então, vai vendo linha por linha, forma por forma.
né? Se quiser fazer igual eu estou fazendo aqui, onde você desenha essa imagem aqui, a gente chama de imagem de referência. Então, você pode desenhar em cima da sua referência e depois desenhar na sua folha de papel, tá? Tenta deixar a sua folha de papel também o mais próximo possível da sua referência. Às vezes você está desenhando na tela, isso vai te dificultar um pouco, ok? Então, ó, vou continuar desenhando. Caramba, agora começou a aumentar as minhas possibilidades, né? Eu posso desenhar esse Vzinho que está logo aqui. Eu posso desenhar, de repente, essa outra linha aqui. Eu estou fazendo nessa ordem, se você escolher fazer em outra ordem, não vai fazer diferença. Porque todas essas formas e essas linhas estão próximas. Eu não vou desenhar o quê? Eu não vou desenhar, por exemplo, essa linha aqui agora. Não, não, não. Essa aqui agora não. Está muito distante. Se você fizer isso, depois você vai ter que emendar o seu desenho. E aí vai complicar tudo, tá? Então, ó, vou continuar o desenho agora, vou desenhando cada forma ali. Vou tentar agora falar menos e concentrar no meu desenho. Vocês vão notar também que quanto menos vocês conversarem, vocês falarem, melhor é para o seu desenho, tá? Eu tenho que falar muito porque eu sou professor, né? Então eu tenho que passar a instrução. Porém, quando a gente está desenhando, desenho é uma atividade, a gente deve fazer ela em ambiente tranquilo, calmo e bem concentrado. Aqui eu não posso, por causa de direito autoral e essas coisas assim, mas eu adoro desenhar escutando música. Olha, gente, já estou continuando aqui com o desenho. Vocês vão notar alguns errinhos? Ah, vão. Então, ainda mais se você nunca desenhou na vida. Então, se você nunca desenhou na vida, vai bem devagarinho mesmo, ok? E aí, quando a gente está desenhando, por exemplo, quando eu estou desenhando, eu quero desenhar uma forma, eu procuro não olhar para nada mais. Nada mais no mundo me importa. Só aquela forma ali, ó. Ó. Só ela aqui, ó. Ok? Então, presta bem atenção nela, né? Igual eu falei, se quiser, às vezes, fazer algumas medições, alguns pontinhos assim, ó, né? Isso é muito, muito importante. Você usar pontos de referência para poder desenhar. A outra coisa, ó, vocês estão vendo que as minhas retas aqui nem estão saindo muito retinhas, não. Minha mão está meio tremendo. Vocês estão notando que eu estou desenhando tudo sempre, tem uma ligação aqui. Às vezes eu volto aqui no meu desenho, dou uma olhadinha para ver se eu não esqueci nada. Não vai vendo linha por linha, né? Ó, vou fazer até uma checagem agora. Então, ó, eu desenhei essa linha, ok, ela está aqui. Aí depois eu desenhei aqui, ó, esse aqui também. Eu desenhei toda essa forma aqui, que parece meio um paralelepípedo. Aí depois tem outro aqui, um outro retângulozinho bem fininho. Aí essa outra linha aqui, desenhei. Tem dois tracinhos aqui, ó, pequititinho, também fiz eles ali. Desenhei o Vzinho aqui, tá? Então, se precisar, vai fazendo isso. Então, ó, porque é fácil a gente se perder nessa confusão de linhas. Ainda mais, igual eu falei, se você está desenhando pela primeira vez, isso aqui pode ser um pouquinho angustiante, assim, falar, caramba, tô perdidinho. Tem gente que já me falou até que ficou meio com dor de cabeça.
Opa, então tem 2 linhazinhas aqui, essa aqui faz mais ou menos assim. Aí depois tem uma forma aqui, ó, que parece meio uma pipa. Estão vendo? Caramba, essa parte aqui está complicada. Vamos lá com muita atenção. Essa parte aqui começa a ficar mais complicada, porque logo a gente começa a reconhecer algumas coisas aqui, né. A gente reconhece, eu não vou falar, eu vou poder só escrever, uma mão. Falei, né. A gente reconhece dedo, a gente reconhece ali unha, a gente reconhece anel. Isso tudo que eu estou fazendo é o quê? Representatividade. Então a gente não quer isso. Lembra? A gente não está desenhando mão, a gente não está desenhando dedo, a gente não está desenhando unha, a gente não está desenhando anel. Nós estamos desenhando formas abstratas. É isso que a gente quer, pelo menos, fazer o nosso cérebro entender, tá? A gente quer meio que enganar o nosso cérebro. Então você tem que ver aquilo ali como formas abstratas e não como unha, mão, dedo. Então vocês tentem calar a boca do cérebro de vocês se ele ficar querendo dar nome, ok? Isso tudo, gente, igual eu já falei, já estou repetindo de novo, vocês vão ver lá no livro da Beth Edwards, tá? Se quiserem aprofundar no assunto. Então, ó, agora eu vou começar a desenhar forma por forma. Vou até dar um zoom para mostrar algumas coisas aqui, ó, para a gente ver melhor essas formas aqui. Então, muitas vezes fica complicado, igual é aquele mesmo caso que eu falei. É muito complicado você olhar para essas 2 bolinhas, essa linha e essa outra bolona aqui, e falar que isso aqui não é um rosto, falar que são apenas 2 tracinhos, 2 pontinhos, um traço e uma bola. É difícil, nosso cérebro reconhece aquilo como rosto, e é como se o tempo inteiro ficasse assim, rosto, 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 rosto. Então, você olha para cá e você fala assim: "Eu não consigo ver só linhas e formas, professor. Eu vejo unha, dedo", é difícil. Então, o que que você pode fazer? Você pode vir ainda e tampar parte disso daqui também, vai funcionar, né. Então, igual eu falei, igual eu tampei já metade, eu poderia tampar, vamos dizer, uma metade desse desenho aqui, por exemplo, com papel, para enxergar, uma porção menor e tentar não ver dedo, mão, etc. Espero que isso tenha ficado claro, né. Então você pode fazer isso. Agora, o mais certo é você fazer o quê? Fazer igual eu estou fazendo aqui. Para reforçar, o que que eu faço? Eu vou ali e vejo as formas. Então eu desenho em cima da minha referência e pode realmente usar alguma coisa colorida, um lápis colorido, um canetão, alguma coisa, que é para a forma ficar bem clara. Então, ó, por exemplo, isso daqui, o que que é? Ó, é uma forma assim, né, então, ó, vou desenhar ampliado aqui, ó. É uma forma assim, aí depois embaixo, opa, espera lá, ó, eu desenhei errado, na verdade é, ó, o comprido em cima e o outro embaixo aqui, ó, então eu desenhei errado. Tá vendo? Isso vai acontecer, acontece mesmo, você desenha e aí depois que você nota que você errou. Isso é igual eu falei, o nosso cérebro nos, como é que se diz assim, ele faz truques na gente, né. Então aí depois disso, aí depois aqui tem uma forma, aí no meio dela tem uma bolinha aqui, aí depois ela liga aqui assim, e aí aqui assim vai fazer um Vzinho, faz um Vzinho assim. Aí depois aqui vai vir uma outra linha, então olha o que que eu estou fazendo, no meu cérebro, eu estou dizendo em alto enquanto eu desenho,
que é como se eu estivesse pensando isso tudo. Se vocês quiserem falar, tudo bem, mas vocês vão ficar parecendo maluco desenhando e falando. Então, o que que acontece? Vocês podem ficar falando nos seus cérebros, ao invés de usar palavras, né, como unha, dedo, essas palavras vocês devem evitar. Mão, anel, qualquer palavra assim vocês devem evitar. Então, que palavras que eu vou usar? Porque o seu cérebro não vai calar a boca não, tá? A gente não consegue calar o nosso cérebro não, ele é um tagarela. Então, vocês podem, em vez de usar palavras assim, usar palavras como essa forma, essa voltinha. Eu vou desenhar esse contorno. Eu vou fazer essa linha. Então, quando você desenha e o tagarela do seu cérebro não consegue calar a boca, tente não usar palavras que façam você reconhecer as coisas, como dedo, unha, ruga, anel, e sim usar palavras que são mais, vamos dizer assim, abstratas, como forma, voltinha, contorno, linha, né? Pode até falar assim, uma bolinha cortada na metade, mas isso representa menos do que se eu falar anel, dedo, ok? Porque quando a gente usa essas palavras, a nossa tendência é usar os nossos símbolos, ok? Bom, como eu falei, já acabei aprofundando, mas se quiser aprofundar mais nesse assunto, leiam o livro, né, e façam os exercícios lá da Beth Edwards, está tudo lá, ok? Então, vou tirar esse zoom aqui, vou continuar o desenho, né? Eu vou mostrar um outro aqui, que é um truquezinho bem legal, principalmente essa parte aqui não vou falar o nome não, dos DEDOs aqui. Então, essa parte aqui, muitas vezes, eu tento olhar, que também é um outro truque que é interessante. Eu explico para meus alunos que às vezes você quer desenhar uma coisa e para você não pensar, né, no nome daquela coisa, você faz o seguinte, você desenha tudo que está em volta, aí você vai acabar desenhando aquela coisa. Puxa, peraí, que coisa complicada que você me explicou. Ok, olha só, eu quero desenhar esse DEDO aqui, mas tenho esse problema, porque eu chamo aquilo ali de DEDO, né, de dedo, e eu não quero isso. Mas aí como é que eu vou fazer? Bom, você vai desenhar tudo que está ao redor. Então, você vai desenhar o quê? Ó? Você vai começar desenhando essa forma aqui, que é bem mais abstrata. Olha que interessante. Então, eu vou começar desenhando aquela forma ali, ó. Que é bem mais abstrata, tá vendo? Então, comecei desenhando ela. Agora, o que eu tenho que desenhar? Agora, eu tenho que desenhar esta forma aqui. Olha que interessante. Eu desenhei essas duas formas e eu já comecei a desenhar o meu DEDO ali que eu não queria, né? Então, eu estou desenhando em volta e vou acabar desenhando tudo. Tá. Agora, eu vou desenhar essa outra forma aqui. Tá bem aqui, ó. Né? Ainda tem aqui uma perninha, né, que desce ali. Na verdade, uma linha, né? Perninha é muito representativo. Então, aí agora eu posso só completar, né? Tá vendo? Então, eu acabei, ó, e agora eu faço, agora sim, eu posso jogar o detalhe ali e pronto, desenhei lá aquele dedo, né? Lembra que vocês não devem usar a palavra, mas completei ela. Então, ó, vão desenhando por formas assim, ó. Igual eu falei, gente,
É claro que vocês não vão ficar desenhando assim o resto da vida de vocês não, mas é importante entender como que é esse processo aqui, ó. Tá vendo? E aí vai desenhar, aí agora ficou faltando só essa linha aqui, ó. Então eu fiz todo aquele desenho ali, bem complicado, só que eu comecei ele de uma maneira diferente, né? E aí vocês vão jogando os detalhes, ó, e vai ficando igualzinho tá no original ali, né? Depois aqui vai ter essa outra linha aqui, ó. Vendo que sai aqui, ó, junto com essas três linhazinhas, uma coladinha na outra, né? Aí aqui assim vai ter o outro DEDO, que eu não tô nem vendo ele total não, ó, tô vendo só assim, ó. Só essas linhas aqui, ó. Mas na hora que eu juntar tudo, tá vendo, ó? Vai formar todo o dedo ali. Aqui agora tampou, né? A parte aqui do desenho tampou. Ok? Então eu vou fazer toda aquela parte ali de novo. Eu dei um zoom aqui, né? Para mostrar aquela região complexa ali. Essa outra região aqui também é bem complexa, né? Então vão com calma. O desenho, muitas vezes, vão ter regiões, áreas, onde vocês vão gastar muito mais tempo, mesmo que sejam áreas pequenas, né? Muita gente, às vezes, traz um pouquinho, fica impaciente, né? Então, lembra que, assim, o desenho, igual eu falei, não, opa, não é azul, não, a gente está usando preto. O desenho é uma atividade que exige muita concentração. Ó, estou fazendo tudo aquilo lá de novo. Que exige muita concentração, né? E paciência. Se você é impaciente, você vai ter dificuldades para desenhar, sim. Muita, né? Então tem que encontrar uma maneira, e aí eu não tenho uma, eu não tenho uma, vamos dizer, uma forma, né, de fazer isso. Aqui está ficando ruim. Muito grande. Estão vendo que eu comecei a concentrar aqui, eu não estou conseguindo nem falar. Tive que interromper o que eu estava falando. E perdi o fio da meada. Mas o fio da meada era que desenhar para se controlar, né, em relação a essa angústia, eu não tenho uma sugestão, não, né? Cada pessoa tem alguma forma. Eu meio que tento, talvez eu interrompa um pouco, pare de fazer um pouquinho e vá fazer outra coisa para acalmar, para depois retornar com a cabeça mais fresca, né? Sempre que eu tenho problema, geralmente enfrento, né, alguma dificuldade com alguma coisa, eu acredito que essa seja uma boa forma. Ó, tem alguns detalhezinhos aqui, ó, muito miudinhos, vendo que eu estou colocando. Né? A outra coisa é, acreditem no que vocês estão vendo. Tá? E não precisa, né, se não gostou do desenho, né, não precisa mostrar para ninguém. As pessoas às vezes também têm essa questão, né, de ficar com vergonha de mostrar e tudo. O que eu acho meio bobagem, porque todo mundo um dia vai aprender a desenhar, sabe? Né? E para você aprender as coisas, ninguém começa, sabe, fazendo, quer dizer, talvez quem tem o tal do dom comece já fazendo bonito logo de primeira, mas não é geralmente a regra, não. Então, ó, vocês viram que aquela parte ali deu bastante trabalho, né? Eu posso até corrigir aqui, ó, essa linhazinha aqui. Eu acho que ela vem mais
para cá. E aí agora aqui, ó, vai vir uma complicação de linhas que vai subir daqui. Essa aqui faz assim. Opa, ficou torta pra caramba. Subiu aqui. Aí agora aqui vão ter duas linhas que vão fazer assim. Agora aqui tem uma linha que parece um, sei lá, parece um gancho. Faz assim. E aqui é uma linha toda ondulada. Faz 3 morrinhos e faz assim. Aí depois ela vem aqui. Tá vendo também essa área aqui? Eu tô fazendo bem devagar também, porque tem muito detalhe. Aí depois tem uma outra linha aqui, e aqui forma um pequeno triângulo. Estão vendo que sempre que possível eu tento identificar formas, né? Aí depois aqui faz um biquinho para cima e desce. Ok. Agora aqui. Onde eu tinha começado. Lembra que às vezes vocês podem se perder, tá? Lembra aquilo que eu falei, tem que ter paciência também. Às vezes você se perde, aí o que que acontece? Vocês vão ter que se localizar no desenho. E eu parei aqui de fazer medições, eu estou fazendo as minhas medições todas no olho mesmo. Então é um risco, porque quando a gente mede assim mais no olho, a gente costuma cometer mais erro, ainda mais se você não é muito treinado. Com o tempo, com o treino, você vai ficando fera e aí vai precisando cada vez menos ficar medindo. Seu olho fica, como dizer assim, calibrado. Então, ó, forma por forma, tá vendo? Desenhando forma por forma, linha por linha, bem devagar, bem tranquilo. E se eu fizer de cabeça para cima? Funciona? Pode funcionar também. Vocês podem até tentar. Agora, o que, que vai acontecer? A representatividade vai ser maior. Então, por exemplo, na hora de desenhar aqui, ó, essa vai ser mais difícil. Ainda mais na hora que a gente chegar no isso daqui é muito tem um vamos dizer assim, uma simbologia muito forte na nossa mente, tá? Quando eu falo na nossa mente, é no nosso subconsciente, então, às vezes, a gente nem tem controle sobre isso, ok? Então, essa parte que traz isso aqui tudo difícil. Bom, agora, ó, vou puxar aquela outra metade, então é como se eu tirasse minha folha da frente, né? E vou continuar meu desenho. Então, agora vai ser um pouquinho, vai ter um truquezinho aqui, porque eu vou ter que me localizar. Vou começar daqui tudo de novo, né? Eu fiz meu desenho todo daqui para lá, então eu vou começar daqui. Então eu vou começar dessa linha aqui onde eu parei, ela vem aqui, aí depois, ó, eu tenho esse triângulozinho aqui, ó, então eu vou fazer ele está só a ponta ali, eu não fechei esse triângulo. Então eu vou fechar esse triângulo. Gente, se vocês quiserem assistir o vídeo, pausar ele, fazer um pouco, ou então assistir todo o vídeo e depois voltar e assistir, façam da melhor maneira possível, tá? É muita informação e aqui não é aula ao vivo, então eu não tenho como acompanhar o que vocês estão fazendo, né? Por motivos óbvios.
Ó, isso aqui ficou meio apertadinho, mas aqui eu vou dar uma improvisadinha. Também subiu. Então, aqui faltou uma linha, ó. Essa outra linha aqui fui eu mesmo que fiz. Eu já tenho esse desenho quase decorado, porque eu já dei essa aula. É sempre a primeira aula que eu dou para meus alunos, principalmente aqueles que, mesmo quem já sabe desenhar, porque eu mostro mais ou menos essa questão da forma, né, e de como desenhar enxergando linhas e formas, etc. Aí eu perdendo novamente o fio da meada, concentrando aqui no meu desenho. Vamos cuidar aqui de uma coisa, ó, é engraçado até, bem interessante você notar que o próprio Picasso desenhou as coisas que parecem um pouquinho fora de sentido, né? Eu veria sentido, ó, que aquela parte aqui teria que ser o resto aqui, ó, do que seria da cadeira, né? Mas vocês veem que não tá assim, né? Tá um pouquinho mais para cá mesmo. Então, às vezes vocês podem fazer isso também, né? Eu acabei, ó, alinhando, tá vendo? Mas estava meio, na verdade, está um pouquinho fora, né? E tem algumas pequenas diferenças aqui, igual eu falei, estou fazendo no olhômetro, tentando não deixar nada de fora e desenhando linha por linha, forma por forma. Mas eu estava falando que agora voltou o que eu estava dizendo. É, se precisarem, né, pausem o vídeo, retornem, tá? Mas infelizmente, mas eu ainda vou aconselhar a tentarem, né? Pelo menos aprender mais sobre o método, né, da Beth Edwards. Eu acho que tem até vídeos dela no YouTube, né? Se vocês colocarem, o nome dela é esse aqui, ó, Beth Edwards. Eu acredito que tem desenho, tá? Dela lá. Aí o nome do livro é Desenhando com o lado, é um título imenso, direito do opa, cérebro, ok? Ou então em inglês, pode estar também no YouTube, pode estar Drawing with the right side of the brain. Que é mesmo, que é o título, né? Desenhando com o lado direito do cérebro. Ok? Então vocês podem pesquisar, né? E de repente no YouTube. E talvez lá ela tenha, vocês encontrem explicação mais aprofundada, né? Disso. Inclusive o livro traz outros desenhos para fazer assim de cabeça para baixo. Mas igual eu falei, vocês também podem escolher o de vocês. Né? Então vamos continuar aqui. Igual eu prometi, né? Vou fazer o desenho todo.
Vocês devem estar escutando aí um pouquinho do barulho aí. Infelizmente, eu tentei gravar diversos dias, mas o barulho aqui parece que nunca vai embora. Ó, fica atento, por exemplo, ó, para esse espaço aqui, ó. Né? Mas tem uma forma ali. E às vezes vocês não vão estar enxergando essas formas, principalmente se você não estiver fazendo assim, acompanhando junto com o vídeo, né? Que talvez você queira desligar o vídeo e aí fazer. É uma boa. Então, assim, cada hora, todas as vezes que eu já fiz esse desenho, eu acho que eu já comecei por lugares diferentes, né? Você pode, às vezes, começar o desenho por outro lugar, não tem problema. Sempre só mantenha aquilo que eu falei, de tentar desenhar sempre uma forma perto da outra. Vocês podem notar que eu nunca desenho uma coisa muito distante. Eu pego aqui essa região e tento ver tudo ali. Às vezes pode até esquecer uma partezinha ou outra, mas você vai tentar fazer. E a outra coisa que eu estou cuidando aqui, ó, eu estou tentando manter sempre aqui. Então, meu olho é como se meu olho estivesse sempre, ó, medindo aqui, ó, a distância que isso aqui está, essa daqui, você vai ver se está mais ou menos na mesma altura. Eu estou tentando medir também, às vezes, a distância, que aqui eu estou medindo, ó, a altura, mas às vezes eu também estou medindo também a distância, ó, desse ponto até aqui. Depois desse ponto aqui, até aqui. Depois desse até aqui. E sempre assim, né? Se eu acertar todas as medidas pequenininhas, eu vou acertar essa medida grandona também, desse ponto até aqui, ó. Então, essa medida também depois vai ter que estar do mesmo tamanho, né? Então, vocês notam que o desenho é uma atividade também onde você está fazendo medidas constantes, o tempo inteiro você está comparando. Quando eu dou aula ao vivo, eu brinco que é como se o seu olho estivesse jogando o jogo dos 7 erros. O olho fica indo e vindo o tempo inteiro, ele não para quieto. O tempo inteiro o seu olho está observando as coisas. E é igual eu falei, para quem não está acostumado, isso às vezes pode ser até um pouco desgastante. Se ficar muito desgastante, dá uma paradinha e vai, procura fazer outra coisa. Até aqui fica mais tranquilo. Agora, novamente, vamos entrar numa área bastante sensível, porque o nosso cérebro começa a querer falar um monte de coisa, né? A dar nome para as coisas. Agora que exige cuidado. Não há obrigação nenhuma de fazer o desenho na ordem que eu estou fazendo, tá? Nem na forma que eu estou fazendo. Eu tentei desenhar aqui essa linha toda aqui e agora estou fazendo, aqui, completando.
né, o detalhe ali que eu estou enxergando. Se não quiser fazer assim, fazer em outra ordem que você acha mais fácil, você tem que tentar fazer da maneira que você acha mais fácil. Essa é outra coisa muito importante no desenho, né, vocês vão, para quem quiser se aprofundar, vocês com certeza vão encontrar muitos professores, muitos artistas, às vezes fazendo a mesma coisa, mas de formas muito diferentes. E aí não tem muito o que fazer, cada um tem que mais ou menos tomar uma decisão, né, de qual método que você vai seguir, qual que você se adapta mais fácil. Vocês viram que aqui eu fiquei quietinho, né? Tentar fazer ali aqueles traços ali. Faz tempo que eu não faço esse desenho aqui. As coisas saíram meio tortinhas aqui, mas ok, tudo bem. Isso vai acontecer com de vocês também, né? Eu vou me dar um certo desconto, porque estava falando muito durante o tempo inteiro, até terminar o desenho. Então isso atrapalha, porque eu já falei várias vezes, sou repetitivo, mas é uma atividade onde precisa de concentração e ficar falando acaba que tira um pouco essa concentração, querendo ou não querendo. Mas eu aqui, no caso, tenho que dar aula, então eu tenho que falar muito. Bom, eu acredito que eu terminei. Então vou apagar aqui esses traços que eu fiz em cima, né? E aí depois que desenhou tudo assim, de cabeça para baixo, opa, de cabeça para baixo, agora eu posso pegar aqui, deixa eu apagar essas. E lembra, gente, isso aqui é um estudo, é uma forma de você começar a aprender a desenhar, principalmente se você é iniciante. Se você já tem alguma prática, eu ia aconselhar também a se arriscar, fazer exercício. E aí, depois que terminou, vira o desenho de cabeça para baixo e vamos ver como é que ele ficou. Não ficou a super obra de arte, ok, não tem problema, ok? Mas ficou um desenho bastante reconhecível. Se você comparar, né, com outro, opa, peraí, com o original, né, foi bem fiel. Errei em algumas coisas, igual eu falei, que eu iria errar provavelmente, porque eu não estava medindo, né, medindo no olhômetro, tá certo? Mas, em geral, eu peguei o desenho com bastante fidelidade, né? O desenho que você fez talvez não tenha chegado nessa qualidade aqui, ou talvez até ter melhor do que esse que eu fiz, né? Vai depender tudo de quê? Paciência, do tempo que você gastou para fazer, isso vai influenciar nas medições que você fez,
né? Também vai influenciar. E, obviamente, na sua concentração. Quanto mais você praticar, melhor você vai ficar. Isso é outra coisa que você pode ter certeza, ok? Normalmente, as áreas onde os alunos geralmente têm mais problema costumam ser aqueles lugares onde a gente tem mais o que eu estou falando, que é representatividade, né? Que é coisas que a gente dá um nome, né? Que é aqui, ó, mãos e o rosto, ok? São regiões onde é muito difícil você calar o seu cérebro para ele não, vamos dizer assim, falar nada, né? Mas vou chamar novamente a atenção para algumas coisas, até para quem, de repente, ainda não ficou tão claro, né? Que é como que a gente tem que enxergar, né, algumas coisas. Então, vou fazer aqui, ó, vou dar um close aqui no rosto dele, mesmo de cabeça para cima, assim, para a gente prestar atenção, por exemplo, numa coisa que muita gente acaba errando, porque desenha essa coisa da representatividade, né? Então, quando a gente olha para um, um óculos, né? Geralmente você tem a ideia de que um óculos é uma coisa assim, ó, né? E aí depois vai vir a outra perninha assim. Então, de repente, você representa óculos assim. Talvez você represente até melhor do que isso. O engraçado é que o óculos que o Picasso representou, se vocês notaram, e se vocês desenharam ele mais corretamente, desenhando realmente aquilo que vocês estão vendo, agora, de repente, vocês notaram que um óculo, né? Uma parte do óculo a gente chama óculo, né? Os dois são óculos. Então, um óculo aqui, ó, é menor do que o outro. Talvez você não tenha notado isso. Mas ele desenha um assim, ó, e o outro é maior, tá vendo? A outra coisa, o que é aquele olho ali, né? Você pode falar que aquilo ali é um olho, mas olha que engraçado que é aquele olho. Ele vem com uma coisinha assim, aí depois ele tem um borrão aqui assim, ó, meio preto. Depois ele tem, parece um negocinho assim, um V, e aí depois ele faz esse morrinho, esse caroço assim, ó. Aí aqui assim, ó, vai estar o óculos, né? E o nariz vai vir aqui. Então, vocês estão vendo que tem como desenhar tudo isso em várias... Opa, não é assim não. Então, aqui eu tenho que dar uma apagadinha. Então, tem muitas e muitas maneiras de desenhar as coisas, né? De enxergar as coisas. Então, aqui... Né? Olha a narina dele, ó. É só um negocinho que faz uma volta, assim, ó, tá vendo? Ok? Então, prestar bem atenção no que são essas formas. Aquilo ali que a gente chama de boca, ó, o lábio superior, ó, é uma coisa assim, ó, parece até um M meio gordinho. Né? Depois, ó, o lábio inferior tem 3 risquinhas assim, e faz só uma linha. Né? Essa linha desce e faz assim, ó. Vem aqui lá para baixo. Vou fazer então, tá vendo? Eu dei o nome, eu falei pescoço aqui, só que quando vocês estão desenhando, procurem não pensar em pescoço, lábio, nariz, né? Veja linha, linha, linha que dá uma voltinha esquisita, parte de um quadrado, borrãozinho, um V deitado, barriguinha, tá certo? Ao invés de falar olho, nariz, narina, lábio, não. Tentem ver formas, ok? Então, isso é só mais um zoom aqui nessa região do desenho, que pode ser mais complexa, né, de desenhar. Lembre-se que essas regiões todas você provavelmente vai gastar mais tempo desenhando isso e isso daqui do que todo o resto. Essas duas regiões provavelmente você vai gastar muito mais tempo do que todo o resto do desenho, ok? Então, é isso, né? Espero que tenham aproveitado.
E lembrem-se que podem pegar outros desenhos e fazer o mesmo exercício, virar de cabeça para baixo e fazer aqui. Eu vou ver se eu acho mais alguns e faço algumas demonstrações e gravo, para caso vocês queiram acompanhar outros exemplos assim, tá? Outro exemplo. Acho que eu vou fazer só mais um, né? E aí depois ainda vou fazer o vídeo onde eu vou explicar aquilo que eu havia prometido, que era falar sobre perspectiva, porém sem usar toda aquela teoria, uma teoria um pouquinho mais simplificada sobre perspectiva, ok? Então, se você faça esses exercícios aqui antes de fazer o outro, né? Pratica isso antes de ir para o outro vídeo, ok? E a gente se vê. Deixa eu ligar a câmera aqui e parar a apresentação. E a gente se vê no próximo vídeo, né? Se você quiser treinar, o próximo vídeo deve ser mais quietinho, deve falar menos, só desenhando mesmo, se você quiser acompanhar. E depois, quem quiser arriscar, mesmo que você seja principiante, assistir o outro vídeo também, mas cuidado se você for muito principiante, porque o próximo vídeo talvez exija que você tenha um pouquinho mais de conhecimento, ok? Que, no caso, eu não vou poder passar tudo aqui. Muito obrigado e até a próxima. Vamos parar de gravar.